Unidade 4, Ciência. O homem na construção do conhecimento. Aula 36. Revisão e avaliação. Muito boa tarde a todos, nossos professores, colegas professores, nossos alunos. Boa tarde a todos. Vamos então agora à nossa revisão 1. Vamos fazer a revisão dos assuntos da gramática, né? Rever os assuntos principais que nós ministramos no decorrer da nossa disciplina. Então, nós vamos iniciar com frase, oração e período. Vamos lá então? A frase é qualquer enunciado, né, que tenha sentido, não importando para isso a quantidade de palavras que possua esse enunciado. O contexto terá um papel importante para definir se é um enunciado, se esse enunciado é uma frase ou não. Então, nós vamos ter, nessa frase, ela tem que ter o quê? Um sentido, ela tem que ter uma informação. Então, no exemplo, como vocês podem observar, nós vamos ter a frase nominal e vamos ter a frase verbal. Na frase nominal, nós não vamos ter a presença de um verbo, necessariamente, né? E essa frase, ela vai ter que ter o quê? Uma informação, ela vai ter que ter um sentido, né? Para que ela seja considerada uma frase. Então, se eu digo a frase socorro, todo mundo vai entender que alguém está precisando de ajuda, né? Então, logo ela vai transmitir uma informação, ela vai ter um sentido completo, certo? Então, se eu digo uma frase verbal, qual a diferença da frase nominal para a frase verbal? A frase verbal, ela tem que ter o quê? Necessariamente um verbo, né? Então, nessa frase, como vocês podem observar aí, né, na frase verbal, quando eu disser vá embora, então notem aí que eu tenho a presença do verbo vá. Então, logo aí eu vou ter o quê? Uma frase verbal, né, porque tem a presença do verbo. Se não tiver verbo, ela é considerada uma frase nominal, porque só tem nomes, substantivos, adjetivos, né? E a frase verbal, a gente pode dizer também que ela é construída o quê? Em torno de um verbo, né, que também é chamada de oração. Então, a oração vai ser o quê? Uma frase verbal que tem que haver a presença do verbo, certo? E o período? O que vem ser o período? O período, ele pode ser um período simples, né? Uma sequência comunicativa, composta por uma ou mais frases nominais, ou frases com orações, que são as orações. E aí o período pode ser simples ou ele pode ser composto. Quando é que ele vai ser simples? Ele vai ser simples quando for formado por uma única oração, certo? E quando ele for composto, ele vai ter duas ou mais orações. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo, né? Formado por uma única oração, nós vamos ter o período simples. Então, quando eu digo a frase, as palavras são importantes. Então, eu tenho um período simples, por quê? Porque eu tenho apenas um verbo, né? As palavras é o sujeito da oração e são é o verbo que está presente aí, né? Aqui eu tenho o sujeito da oração, aqui eu vou ter o verbo e aqui eu vou ter o complemento, correto? Então, eu tenho um período simples, porque só há a presença de um verbo. É um dos componentes causadores das psicoses. Então, esse trecho aqui foi tirado lá daquele texto que a gente fala sobre a questão da maconha, né? Lembra que a gente falou sobre esse assunto? Então, esse trecho foi tirado desse texto. Então, notem que aqui, ó, eu tenho a presença do verbo, né? O sujeito, ele não está aparecendo aqui. E aí eu vou ter um complemento, né? Isso aqui tudo é um complemento. Complemento da oração. Né? Então, portanto, eu vou ter só um verbo. E aí eu tenho o quê? Uma oração apenas.
Já no período composto, notem aí que vai haver um aumento, né, um acréscimo de uma oração a mais. Então, quando eu digo, as palavras são importantes, mas o que vale é o exemplo. Então, veja aqui, eu tenho a primeira oração, né? Tá aqui o verbo, como mostrei para vocês anteriormente. E aqui eu vou ter uma outra oração, né? Tá aqui a presença do verbo, mas o que vale é o exemplo. Então, o verbo está aqui, né? Eu tenho uma oração coordenada, né? Que a gente já estudou sobre esse assunto. E nós vamos ter a segunda oração. Então, portanto, eu vou ter o quê? Um período composto, né? Por duas orações. Nesse outro exemplo aqui, é um dos componentes causadores das psicoses, né? Essa é a primeira oração. Além dessa gama de fatores, a maconha fumada é viciante e tem mais de 400 substâncias cancerígenas. Então veja que o verbo está presente aqui, ó. E isso aqui, o restante da informação, a gente chama de complemento, né? Que, aliás, eu tenho uma outra oração aqui, né? Tenho um outro verbo, o verbo ter. Então, eu vou ter a primeira oração, a segunda oração que está aqui e a terceira oração que está para cá. Correto? E esse restante aqui é o complemento da oração, da terceira oração. Ok? Então, perceberam que um período, ele pode ser composto por um ou dois ou três ou quatro períodos, depende, né, da constituição desse período. Então, aqui nesse período, como ele está bem mais longo, né, nós vamos observar que vamos ter mais orações. E nesse aqui, que está mais curto, nós vamos ter apenas duas orações, né? E se eu quiser mostrar mais um exemplo para vocês, né? A vida começa onde termina o medo. Lembram desse período que eu analisei com vocês? Então, vamos ver mais uma vez, né? Esse período também vai ter várias orações. Ó, a vida começa onde termina o medo. Está aqui o verbo. Aqui está a presença do sujeito da oração. Aliás, deixa eu modificar aqui. A vida começa, está aqui a presença do primeiro verbo, onde termina o medo. Então, aqui eu tenho a primeira oração, aqui eu vou ter a segunda oração. Correto? Então, vejam que nesse pequeno trecho aqui, dessa frase, eu vou ter duas orações, né? Seguindo, a vida é ação. Aqui o verbo ser. Então, eu vou ter o quê? Mais uma oração, terceira oração. A vida é ação, movimento e a coragem de assumir a possibilidade de viver. Olha o verbo presente aqui. Então, nós vamos ter mais uma oração. Essa é a quarta oração. O que se quer viver? Aqui é a quinta oração. Aliás, esqueci mais um verbo aqui, peraí. Coragem de assumir, tá aqui. A quarta oração. Então, aqui eu vou ter a quinta oração e aqui eu vou ter a sexta oração. Lembrando que aqui eu tenho uma locução verbal, tá? É uma locução verbal porque há o encontro de dois verbos, em que ele vai representar a ação apenas de um verbo, tá? Então, aqui, quando vocês encontrarem dois verbos juntos, a gente chama de locução verbal. Ele vai ter um valor apenas de um verbo, apenas uma ação verbal, tá? Não pode contar como sendo esse sendo um verbo, uma oração, e esse sendo outra oração. Não, a gente vai considerar como uma locução verbal, porque está acontecendo o quê? O encontro de dois verbos, e que ele vai representar a ação apenas de uma ação verbal, ok? Então, observaram aí que nesse período nós vamos ter 6 orações, um período composto por 6 verbos, 6 orações, ok? Então, período simples,
a presença de apenas um verbo na oração. Período composto vai haver 2 ou mais. Caracterizado pela presença do verbo. E nós estudamos também sobre a concordância nominal. A concordância nominal, o que vai acontecer? Vai aparecer o adjetivo, a locução adjetiva, o numeral, alguns pronomes, o artigo. E essas classes gramaticais, elas devem acompanhar, né, em gênero e número. Quando eu digo gênero, é masculino e feminino, correto? Quando eu digo número, é singular e plural. Então, essas classes gramaticais, elas devem acompanhar em gênero e número o substantivo ao qual se refere. Então, o substantivo é a classe de palavras mais importante em que o adjetivo, né, a locução adjetiva, que o numeral, os pronomes, né, o artigo, eles vão ter que o quê? Acompanhar, eles vão ter que concordar com quem? Com o substantivo, tá? Se o substantivo estiver no plural, todas essas classes aqui, ó, vão ter que ir para o plural também. Se o substantivo estiver no singular, então essas classes gramaticais também terão que estar no singular, ok? Então vamos ver alguns exemplos de casos especiais, né, em que eles vão aparecer na oração de forma anteposta, né, ou invertida, como é o que vocês estão vendo nesse exemplo, né? Quando o adjetivo, quem é o adjetivo? O adjetivo é a classe de palavra que vai caracterizar o substantivo, vai dar uma característica, uma qualidade do substantivo. Então, geralmente eles vão estar próximos, né? Quando esse adjetivo vier anteposto ao substantivo, vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, vejam que aqui nessa oração, iniciamos a oração com o verbo, estavam jogadas as canetas e os livros. Então, o adjetivo está aqui, ó, jogadas. Então, o que vai acontecer? Ele vai concordar com o substantivo que estiver mais próximo dele. E quem é que está próximo? É o substantivo canetas. E aí ele está no feminino plural. Então, o adjetivo também tem que ficar no feminino plural. Ok? Se a palavra livros estivesse aqui, estavam jogados, aí vai ter que concordar com livros, né? Se os livros estivesse antes, a palavra os livros, o adjetivo, o substantivo livro estivesse antes, aí iria ter que acontecer o inverso, né? O adjetivo jogadas tem que ficar no plural masculino. Teria que ficar, estavam jogados os livros e as canetas. Ok? Quando o adjetivo vier posposto ao substantivo, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Então, vejam aqui que essa regra, ela vai ser bem flexível, né? Aqui, ó, as canetas e os livros, substantivo composto, né? Nós vamos ter aí, aliás, sujeito composto. Temos 2 sujeitos. Temos 2 substantivos. Então, ele vai concordar com o mais próximo, né, que aqui é o adjetivo, ou ele vai fazer a concordância com os 2. Então, quem é que está mais próximo dele?
é livros, né? Então fica no plural. E se eu quiser concordar com os dois, pode também colocar no feminino, né? Jogadas. As canetas e os livros estavam jogadas. Ou as canetas e os livros estavam jogados. Tá? Se for para o masculino, significa que está concordando aqui com livros. Ok? Então, tanto uma forma quanto a outra está correta. Aqui, nesse caso, é que vai concordar somente com o que estiver mais próximo. Se ele vier com essa ordem aqui, ó, começando com o verbo, a oração começando com o verbo e o adjetivo vem anteposto ao substantivo. Ou seja, anteposto significa antes. E pós-posto significa depois do substantivo, certo? A concordância entre o adjetivo e os pronomes pessoais. O adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se referem. Então, vejam bem que o adjetivo é a classe de palavras que nós estamos fazendo a concordância. Ele vai fazer a concordância em gênero e número, singular, masculino e feminino, singular, plural, com os pronomes pessoais a que se referem. Então, veja aqui nessa oração, eu é o sujeito, os vi, aqui o verbo, muito sorridentes. Quem é o adjetivo? Sorridentes. E ele vai concordar em gênero e número com quem? Com o pronome pessoal. Que no caso aqui, ó, é o os, que é um pronome pessoal oblíquo, tá? Porque aqui, se a gente fosse transformar aqui para um pronome pessoal, no caso reto, seria eles, né? Então, como gramaticalmente essa é a forma correta de nós escrevermos o pronome, né? Então fica substituído por os, que no caso é um pronome oblíquo, que justamente tem a possibilidade de fazermos essa troca, não é? Então, eu os vi muito sorridentes. Então, logo, eu tenho o adjetivo aqui, ele vai ter que concordar em gênero e número com o pronome. Então, vai ficar no plural, né? Já que é eles. Outra forma de concordância com algumas expressões, né? Palavras que são utilizadas, como, por exemplo, é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Então, nessas formas de frases, elas vão ficar invariáveis se o substantivo a que se referem não estiver acompanhado por um artigo. Ou seja, ele não vai para o feminino, ele vai ficar no masculino, não é? É proibido entrada, é permitido saída, é bom jantarmos, é preciso ajuda. Então vejam que se o substantivo ao qual ele se refere não estiver identificado pelo artigo a, então aqui vai permanecer no masculino, tá? Ele não vai variar. Agora, quando o substantivo a que se refere está determinado, né? Ou seja, o artigo vai estar aparecendo, vai estar determinando esse substantivo, então o adjetivo deverá concordar com ele. Então, está aqui o adjetivo, está aqui o substantivo, né? E aí, como ele está identificado pelo artigo a, e aí essa palavra, o adjetivo vai para o feminino, ok? A mesma coisa vai acontecer com as outras expressões. É bom, é preciso, é necessário, também vai seguir a mesma regra, tá? Agora, mais algumas palavras que vão também ter esse tipo de concordância. O anexo e obrigada.
São palavras adjetivas, portanto, concordarão em gênero e número com o substantivo ao qual fazem referência. Então, nós temos esses dois adjetivos e que ele vai fazer a concordância com o substantivo a que ele se refere. Então, aqui, olha, tem a moça disse, a moça, gênero feminino, o rapaz, gênero masculino. Então, o adjetivo ao qual ele está se referindo é a moça, então, vai para o feminino. E muito obrigado está se referindo ao rapaz, então, portanto, fica no masculino. Correto? Segue anexo o documento. Vejam que anexo é o adjetivo e o documento é o substantivo. E no caso está no masculino, então vai variar aqui, né? Ele vai ter que concordar. Segue anexa a carta. Por que que é anexa? Porque o substantivo é feminino. Então, aqui vai também para o feminino, certo? Agora, uma exceção que vai estar aqui nessa regra é quando eu uso a preposição em. Se eu disser segue em anexo a carta. Então, mesmo que eu tenha substantivo no feminino, como é o caso que está aparecendo aqui, né? Mas como eu usei essa preposição em, aqui a palavra anexo fica no masculino. Correto? Essa é uma exceção à regra, né? Porque a regra diz que, dependendo do substantivo, se for masculino ou feminino, o adjetivo vai ter que concordar. Então, pelo fato de eu ter essa preposição aqui, ó, então vai permanecer no masculino, correto? Então, vamos estudar agora um pouco, vamos rever sobre a concordância verbal. A concordância verbal é o modo pelo qual as palavras alteram suas terminações, né, para se acomodarem a outras palavras, ou seja, para concordarem, né? As terminações, no caso, são as terminações verbais, do verbo. A concordância verbal trata das alterações do verbo para se acomodar ao sujeito. Então, como regra geral, o verbo deve concordar com o seu sujeito em pessoa e número. O que é pessoa e número? Pessoa é primeira, segunda, terceira do singular, eu, tu, ele. Primeira, segunda, terceira do plural, nós, vós, eles. E número? O número, singular ou plural. Então, a concordância nominal, na sua regra geral, vai dizer o quê? Que o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Então, nós temos aqui a palavra as crianças. Então, aqui, se a gente for substituir por um pronome pessoal, é elas, né? E aí eu tenho terceira pessoa do plural, correto? Comeram muito chocolate. Comeram, tá aqui o verbo. Ele vai ter que concordar com o pronome pessoal, né? Que no caso, as crianças, se eu for substituir por um pronome pessoal, vai estar o elas, né? Então, o verbo também vai ter que estar na terceira pessoa do plural, tá? A conjugação vai ter que estar nessa pessoa. Então, essa é a regra geral, certo? Se fosse a criança está no singular, certo? Então, se for substituir por um pronome pessoal, seria ela, né? Comeu, vejam aqui, né? Então, a flexão, a conjugação vai estar na terceira do singular, né? Terceira pessoa do singular, né? Então, ele está concordando perfeitamente aqui com a terceira pessoa do singular também, ok? Agora, existem algumas situações de concordância verbal que a gente às vezes vai ficar meio com dúvida, né? Como é que faz essa concordância? Então, vejam aí, quando eu tenho sujeito composto, ou seja, eu tenho mais de um sujeito na oração, e aí você vai precisar fazer a concordância, né? Quando ele vier anteposto,
Nesse caso, o verbo vai para o plural. Então, veja o que é anteposto a quem? Ao verbo, né? Então, tá aqui os dois sujeitos. Sujeito 1, sujeito 2. Observe que aqui está no singular e aqui o segundo está no plural. Então, como eu tenho dois, ele é composto, ele vem antes do verbo e o verbo vai então para o plural. Tá? Fica no plural. Correto? Agora, se ele vier posposto, se ele vier depois do verbo, né? O verbo fica no plural e concorda com o elemento que estiver mais próximo. Vejam aí, ó, passarão o céu e a terra. Vejam que aqui eu estou iniciando a oração com o verbo e aí o sujeito composto está depois, né? O que vai acontecer então? Fica no plural ou concorda com o elemento que estiver mais próximo. Então aqui, vejam que essa regra é bem interessante, que pode ir para o plural para concordar com os dois sujeitos, ou então ele concorda com o que estiver mais próximo. Quem é que está mais próximo aqui? É o céu. O céu está no singular, então o verbo vai ficar no singular, né? Quando eu for fazer a concordância com os dois, fica no plural. Ok? Essa é o que? As exceções à regra, né? E a concordância do verbo com o sujeito simples, quando o sujeito é um pronome de tratamento, tá? Então aí nós vamos olhar, prestar atenção para o pronome de tratamento. Então, se for o Vossa Senhoria, o Vossa Excelência, né? Então, no caso, ele vai concordar, vai ficar na terceira pessoa, né? Então, vejam aí, Vossa Senhoria aceita, singular, terceira pessoa. Vossas Senhorias aceitam, então tem que concordar, né? Sua Excelência viajará. Então, essa são as regras, né, que vão fugir lá a regência normal, né, que o sujeito concorda com o verbo. Mas, se ele tiver anteposto, se ele tiver posposto, vai acontecer essas modificações. O período ele pode ser composto por coordenação, né, que são as orações independentes, com sentidos completos, como a gente estudou nas nossas aulas. E, como vocês estão observando, né, assinei as cartas e meti-as nos envelopes. Então, nós vamos ter um período composto, nós vamos ter oração coordenada, né, assindética, porque não tem conjunção. E aqui eu vou ter uma oração coordenada, sindética, aditiva, né? E aí a gente percebe que essas orações elas têm sentido completo. Elas são independentes, ó, assinei as cartas. É a primeira oração, ela tem sentido completo, ela é independente. E aí, em seguida, eu tenho uma outra oração que é adicionada por meio dessa conjunção e, né, que vai fazer a união, a relação, a coordenação entre essas duas orações. Por isso que a gente chama de oração coordenada. Já as orações subordinadas, elas precisam da oração seguinte para completar o sentido da oração, né? O contrário que acontece aqui na coordenação. Então vejam lá o exemplo, né? Silvia esperou que o marido voltasse. Então deu para você perceber que na primeira oração, Silvia esperou. Quando ela diz Silvia esperou, você nota, você percebe que precisa de uma informação a mais para completar o sentido dessa primeira oração, né? Porque você fica se perguntando, Silvia esperou o quê? Silvia esperou quem? Né? A gente vai fazer essa pergunta. Naturalmente vem a pergunta. Então aí eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, porque
ela precisa dessa segunda oração aqui, ó, para complementar o seu sentido, né? Por isso subordinada, ok? E aí nós vamos ter o período misto. O período misto significa que eu vou ter tanto oração coordenada quanto oração subordinada. Lembram aí? E o rapaz chegou e disse, ó, oração coordenada, certo? Caracterizada pela presença da conjunção e, que está unindo essa oração, uma informação a mais aqui nesse período. Que, oração subordinada, porque aqui é a oração seguinte que vai complementar o que está sendo dito aqui nessa outra oração. O atleta entrou. Então, nós vamos ter aqui o quê? Período misto, porque eu tenho a presença das duas, tanto período composto, posso coordenação com subordinação. O atleta entrou na piscina. Vejam aqui, coordenação. Pediu que, né? Todos saíssem. Então, deu para vocês perceberem que essa informação que está aqui vai complementar o que está se dizendo aqui anteriormente. Comprei um carro e descobri que era bom, mas quebrou e o vendi. Então vejam que há aí uma mescla, né, dos dois, da coordenação e da subordinação, caracterizado pela conjunção, né? E aqui também pela conjunção e aqui pelo pronome relativo, né, que vai caracterizar as orações subordinadas. E aí, as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, que são aquelas que não têm conjunção, e as sindéticas, que são as que apresentam a conjunção. Há necessidade de ter a conjunção. Então, vejam que aqui eu tenho 3 orações, ó, e nenhuma delas apresenta. Elas são separadas por vírgulas. Então, são orações assindéticas, orações coordenadas assindéticas. E as orações coordenadas sindéticas apresentam a presença da conjunção. Vejam aí, então. Ele caiu e levantou. Pode passar? Caiu e levantou, está aqui a conjunção, ó, que está unindo essas duas orações. Irei à praia, mas a chuva atrapalhou. Observar, então, que há a presença da conjunção, né? No caso aqui, na segunda oração. Tudo bem, então? A sua aula continua no próximo vídeo.